Isso daqui é tudo que você precisa para começar a gravar vídeo na internet. Não é bem assim que funciona. Tem outras coisas que você tem que ter em mente quando você vai começar a gravar vídeo na internet, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Há mais ou menos uns 3 meses, eu e a minha esposa, a gente começou a gravar conteúdo pra internet no nicho dela, pro Instagram dela, que é psicologia. E aqui no meu canal no YouTube, eu tô documentando todo esse processo até a gente atingir as metas que a gente colocou. Quando a gente fala em criar conteúdo pra internet, o que acontece é, as pessoas acham que é só pegar o celular e começar a falar qualquer coisa. Em alguns casos, pode até ser que dê certo, sei lá, para um vídeo no TikTok mais simples, para uma brincadeirinha, para uma coisa mais boba, mas quando você quer criar conteúdo de verdade, conteúdo com consistência, você tem que ter um certo planejamento para fazer isso. Existe um caminho que é bom você seguir para você conseguir fazer isso com mais consistência e de forma mais saudável para você. Para não chegar em cima da hora e você, não tenho nenhum vídeo, não tenho nada para postar hoje e agora. Então hoje eu vou colocar 5 pontos aqui que eu julgo serem os mais importantes quando você vai começar a gravar vídeo para internet, principalmente para quando você for gravar vídeo para rede social, TikTok, YouTube, Instagram, enfim, para qualquer um desses isso daqui vai servir. A primeira coisa é o roteiro. Quando você vai gravar um vídeo, você precisa saber o que você vai falar, você precisa saber para quem você vai falar, como você vai falar, o que você vai abordar. Eu não tô falando para você colocar um texto na sua frente e você ler palavra por palavra, porque vai ficar muito robotizado. Até atores com muita experiência muitas vezes ficam meio que engessados lendo. Existe uma ferramenta que a gente usa no audiovisual que chama teleprompter. Eu vou colocar aqui em algum lugar na tela uma imagem dela para vocês verem. Isso daí é aquela telinha que fica descendo o texto na frente da câmera e a pessoa lê. Geralmente o pessoal usa muito em jornal. E se você não tem experiência usando essa ferramenta, o seu vídeo vai ficar muito engessado. Até pessoas que já usam há muito tempo, se não tomar cuidado, tem horas que passa despercebido. Só que assim, você tem que tomar muito cuidado com essa ferramenta, porque pode ser que passe alguma coisa batido. Por exemplo, você está lendo o texto no automático ali descendo, se passar alguma palavra, alguma vírgula, alguma coisa que você pulou e não percebeu, você tá tão no automático que você vai passar batido daquilo. Só na hora da edição que você vai perceber que aquilo passou errado. Ou seja, você teve todo um trabalho para gravar um vídeo inteiro e só percebeu o erro na hora da edição. Então o que eu aconselho vocês a fazerem? Estuda sobre o que você vai falar no seu vídeo e separa em tópicos. Um erro ou outro vai acontecer, é normal. Você pode ver que nos meus vídeos tem alguns cortes onde eu erro e eu corto o pedaço e continuo o texto dali. É normal, a gente ainda não tem tanta prática com isso. Como eu já falei no outro vídeo, a gente vai melhorando conforme os vídeos que a gente vai gravando. É muito difícil você pegar um vídeo e gravar ele inteiro de primeira 10, 15, 20 minutos. Mesmo que você domine muito o assunto, uma hora ou outra passa um gato, um cachorro, um papagaio, você precisa respirar, você precisa beber água. Você precisa lembrar o texto, você precisa lembrar alguma palavra, então é normal terem esses cortes também. Então o que eu aconselho vocês? Estudem sobre o assunto e depois que vocês estudaram sobre o assunto, separem ele em tópicos, para ficar mais fácil. Você não vai lembrar muitas vezes sobre o assunto inteiro, mas se você pegar aquele primeiro tópico, você vai falando sobre ele, vai lembrando aos poucos, vai encaixando uma coisa na outra. Por exemplo, esse vídeo aqui. Esse vídeo eu separei em 5 pontos, que são pontos que eu já estudei, já testei e tenho ali um domínio sobre cada um deles. Então, o que é legal? Você ter esse estudo para quando você for falar, você conseguir decorrer sobre o assunto e lembrando uma coisa ou outra para passar para quem está te assistindo. Só que cada pessoa vai funcionar de um jeito diferente. A forma que eu faço no meu canal é desse jeito. A forma que a Indy faz com os vídeos dela já é diferente. Ela escreve o roteiro inteiro e vai passando pedaço por pedaço. Mas assim, ela não simplesmente pega o roteiro do jeito que o ChatGPT entrega. Aliás, eu tenho até um vídeo aqui que eu vou deixar anexado aqui em cima sobre como criar os seus roteiros com referência no ChatGPT, mas ela não só pega esse roteiro que o chat entrega e sai lendo tudo, não, ela analisa, muda a forma de falar, coloca o jeito dela de falar, acrescenta ou tira algumas coisas e depois ela vai falando por tópicos, de um jeito mais simples, mais fácil. Porque quando a pessoa não tem experiência em gravação de vídeo, ainda mais lendo o roteiro, ela vai precisar de alguns artifícios desses para conseguir gravar o vídeo certinho. Como eu já falei, vai ter um corte ou outro, porque a gente não é ator, não é atriz. Lógico, a gente melhora com o tempo, só que mesmo assim os cortes são basicamente inevitáveis de ter no seu vídeo. Então vamos para o segundo ponto. O cenário. O cenário ele vai também comunicar muito do seu vídeo. Lógico, você não precisa ter um cenário hiper mega produzido. Se você tiver só uma parede branca para colocar atrás e filmar, tudo bem. O mais importante do seu vídeo é você conseguir passar a mensagem. Mas o que é legal você se atentar ao seu cenário quando você for gravar vídeo? Evita poluição visual atrás. Evita muita coisa atrás. Por exemplo, aqui eu tenho os livros, tenho uma luzinha aqui, tinha uma outra aqui que apagou também. Aqui tem uma guitarra que eu tenho. Mas são coisas que elas estão em segundo plano, elas estão apagadas. Agora imagina se eu vou até simular aqui. Agora imagina se eu coloco uma caixa, uma almofada, aí coloco, sei lá, uma outra caixinha aqui, começa a virar uma bagunça sem fim isso daqui. E aí a pessoa não vai conseguir focar tanto no seu vídeo, ela vai ficar prestando atenção nessas coisas que estão atrás.
Isso eu tô dando um exemplo muito simples, mas tem vídeo que as pessoas elas colocam muita bagunça atrás ou tem muita coisa bagunçada. Lógico, de novo, depende da proposta. Se você é um mecânico de carro, faz sentido ter um monte de ferramenta atrás até certo ponto. Porque, de novo, senão você tira o foco da pessoa. Você faz a pessoa ficar olhando para a bagunça em vez de ficar olhando para você. Aqui no caso eu coloquei uma luzinha aqui embaixo, outra aqui em cima, outra aqui que também, como eu já falei, já apagou. Mas funcionaria tranquilamente também se eu quisesse ligar a luz e filmar. O importante aqui é não ter uma bagunça gigantesca atrás de você para não tirar o foco da pessoa que está te assistindo. Deixa eu voltar a luz aqui agora. Arrumar aqui a câmera. Olha o helicóptero. Terceiro ponto, a sua câmera, que muito provavelmente vai ser o seu celular. Os meus vídeos atualmente eu gravo com essa câmera, os da Indy também, mas por quê? Porque eu tenho a câmera, porque eu trabalho com isso. É a minha profissão, é diferente. Se eu não trabalhasse com isso, a gente gravaria com o celular tranquilamente, como a gente já gravou o conteúdo dela só com o celular, focando em outras coisas que são muito mais importantes do que a câmera. Eu tô dizendo que a qualidade do seu vídeo não importa? Não, importa até certo ponto. Hoje em dia, qualquer celular que você pegar vai filmar pelo menos em Full HD, que já é mais que o suficiente para você fazer um vídeo para postar em rede social. Pode ver aí TikTok, Instagram, quanto vídeo viralizado filmado com celular tem, com mais de 1, 2, 5, 10 milhões de visualizações. Tudo isso filmado com celular. Então, assim, essa é a maior prova de que você não precisa ter uma câmera profissional para gravar um conteúdo em 12K do seu vídeo. Não precisa. O mais importante é o conteúdo que você passa para quem tá te assistindo. Então, de novo, se você tem um celular, você já tem uma câmera. Você não precisa mais do que isso. Você consegue. Vai chegar a um ponto que sim, você talvez precise contratar um serviço profissional, mas aí você já vai ter crescido bastante na sua rede social, bastante no Instagram. Aí faz sentido. Mas no começo, ou se você não quer ter esse trabalho inteiro de contratar alguém, você só quer postar vídeo na rede social para divulgar o seu trabalho, o celular funciona tranquilamente, você pode fazer isso. Eu já fiz vários trabalhos só com o celular, tanto que hoje em dia tem aquela profissão de story maker, que é o cara que vai num casamento, vai num evento de corporativo, de empresa, e fica com o celular fazendo stories, filmando, editando algumas coisas no próprio celular. E isso funciona tranquilamente, porque, por exemplo, para esse caso, o cliente ele não tá ligando se você usa uma câmera de 10, 15, 20 mil reais. Ele quer ver o vídeo dele feito, ele quer que a empresa dele seja mostrada na internet. Então, se é um celular ou uma câmera, isso não vai importar. Em casos específicos, isso sim vai importar, mas para criar conteúdo na internet, TikTok, Instagram, YouTube, você pode tranquilamente fazer isso com o seu celular, focando em outras coisas que são muito mais importantes. E agora sim, a gente vai entrar nas últimas duas coisas que você tem que prestar mais atenção quando você for gravar o seu conteúdo. O áudio do seu vídeo. Muitas pessoas falam que a imagem é 50% e o áudio é outro 50%. Olha, eu discordo muito disso, porque o áudio, para mim, ele é o que passa a mensagem do seu vídeo. A imagem vai sim passar uma mensagem também, mas o áudio é onde você vai estar passando a mensagem mais direta, o que você quer falar de verdade. Então, para mim, o áudio seria 80% e a imagem 20% na criação de conteúdo. Porque quando você vai fazer um vídeo para a internet, a intenção é que a pessoa te ouça, que ela entenda a sua mensagem, que ela entenda o que você tem para falar. Então, você até consegue ver um vídeo com a imagem ruim e o áudio bom, mas você não consegue ver um vídeo com um áudio ruim e a imagem boa, porque você não consegue entender o que está acontecendo ali. Você consegue ver um monte de imagem com a música e tal, mas se a pessoa estiver falando alguma coisa, você não consegue pegar e aquilo começa a te irritar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu até tirei o microfone aqui para mostrar para vocês. Se o áudio desse vídeo fosse assim: oi pessoal, tudo bem e tal, vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo entender a mensagem que eu tô querendo passar e tudo mais, blá 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 blá. Percebe como fica horrível isso? Fica um monte de ruído, a qualidade abafada, não tem como você entender. Se o meu vídeo inteiro fosse com a qualidade assim, você não ficaria aqui. Agora, se o meu vídeo fosse sem imagem nenhuma, se o meu vídeo fosse assim, tudo escuro e só ficasse a minha voz, você conseguiria ainda assim ouvir isso daqui, conseguiria pegar a mensagem que eu quero passar. Então, se tem um equipamento que você tem que investir quando você for criar conteúdo e quiser ter um pouco mais de qualidade, é um microfone para o seu celular. Não tô falando para você ter um igual esse. Esse microfone já é um pouco mais caro, já vai ali para a faixa de mais de R$1.000. Mas você pode ter um microfone mais barato. Eu sei que tem microfones que você vai pagar ali entre 100 e R$200 e já são bem melhor do que a qualidade do áudio do seu celular. O seu celular, ele vai gravar não só a sua voz, ele vai gravar todo o ambiente externo. Então, se alguém bater um martelo, passar um gato, um cachorro, um papagaio do lado,
ele vai pegar esse som também, não vai ficar um som mais direcionado para sua voz. De novo, se você quiser investir em alguma coisa no começo, investe em um microfone, isso daí vai ser o que mais vai te salvar. Todo o resto você consegue dar um jeito, mas o áudio é bem complicado você salvar se tiver gravado ruim. E antes aqui do último ponto, se você tá gostando do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando, e lembrando, eu tô documentando toda a jornada que eu e a minha esposa estamos fazendo, criando conteúdo para ela na internet. Tô postando aqui para desmistificar essa coisa dos gurus de se eu fosse começar um Instagram eu faria de tal jeito. Não, a gente tá criando do zero mesmo e tá vendo que é bem mais treta do que a gente achou que seria, mas a gente tá indo aos pouquinhos porque ter consistência eu acho que é o mais importante hoje em dia na internet. Então bora lá, o último ponto aqui é iluminação. Cinema é luz, vídeo é luz. Se não tiver luz, tudo isso aqui some, logicamente vai sumir porque não tem luz. A iluminação, existem coisas básicas que você tem que saber quando você vai gravar o seu vídeo. Lógico, você não precisa saber, ter conhecimento técnico de um videomaker, de um cinegrafista para gravar um conteúdo, mas é bom você saber uma coisa ou outra para o seu vídeo ter um pouquinho mais de qualidade. Então aqui a gente tem essa imagem aqui que chama iluminação de 3 pontos. O que é isso? A gente vai ter 3 pontos de luz e cada luz vai ter uma função na hora de filmar. A primeira luz, essa vermelhinha aqui, é a Key Light. Ela é a luz principal, é a luz que vai ser responsável por te iluminar. Essa luz geralmente ela vai ficar de frente ou um pouco mais de lado, ou um pouco mais de ângulo. Existem regras para como você vai posicionar essa luz, mas não vem ao caso aqui no vídeo porque ele não é um vídeo sobre iluminação. Basicamente leva essa luz como luz principal, a luz que vai iluminar o seu rosto, o seu corpo de frente. Basicamente essa luz vai ficar ou atrás ou em cima da câmera, mas sempre iluminando você de frente, porque ela vai iluminar o objeto principal do vídeo que é você. E aqui a gente vai ter a backlight, que é a iluminação que vai te separar do cenário. Ela vai basicamente te iluminar de trás para frente. Por quê? Porque se o seu cenário às vezes for um pouco claro, essa iluminação de trás você consegue ter esse contorno um pouco melhor, destaca um pouco melhor, então ela te separa do fundo. Isso vai te ajudar bastante quando você tiver um fundo com a cor muito parecida da roupa que você está vestindo. Se você tiver um fundo branco e estiver usando uma camiseta branca, tenta jogar uma luzinha de trás aqui para frente, que isso pode ajudar a te separar um pouco do fundo, para não ficar aquela imagem parecendo que você está colado na parede, sabe? E aqui a gente tem a Fill Light, que é uma luz de preenchimento. Essa Fill Light, ela vai ser um acréscimo à luz principal. O que vai acontecer? A luz principal, como eu já falei, ela vai ter alguns momentos em que ela vai ter um ângulo um pouco diferente, então ela não vai iluminar o rosto totalmente de frente, ela vai ficar um pouco mais de lado. Então essa Fill Light ela vai ser usada para preencher o outro lado, para não ficar um lado escuro e outro claro. Tá, agora eu vou passar um vídeo para vocês do conteúdo que eu faço da Indy, de como a gente faz a iluminação, e aí vocês vão entender. Aqui vocês vão ver que eu usei a própria tela do computador dela para iluminar o rosto dela. Então aqui a gente já tem uma luz direcionada no rosto dela que está na frente dela do lado da câmera. O que eu fiz foi ligar uma Fill Light, que foi aquela luz que eu te falei, para preenchimento. Aí eu liguei essa luz, aí você vê como você já tem o rosto dela inteiro iluminado. Só que aqui agora a gente entra no problema de o fundo tá muito escuro. Ah, aqui eu coloquei também uma luzinha para fazer uma graça. Isso daqui é mais um efeito artístico mesmo. Acaba não sendo tão importante, se você não tiver, não tem problema. E aí aqui eu liguei a luz do teto. Então, ó, a luz do teto serviu como minha backlight, que é uma luz de fundo, porque ela já separou ela aqui, ó, do cenário do fundo. E ainda marcou um pouco o cabelo também, que tem uma luz também chamada luz de cabelo para dar esse brilho no cabelo da pessoa, né? Mas como eu já falei, depois eu posso fazer um vídeo só sobre iluminação. Então basicamente a gente tem um computador como luz principal, iluminando o rosto dela. Depois a gente tem um preenchimento para completar essa iluminação. E depois a gente coloca essa luzinha aqui também para fazer uma graça e a luz de teto para iluminar o resto e separar ela do fundo e dar esse brilho aqui no cabelo. Então esses são os 5 pontos que para mim são os mais importantes quando você vai criar conteúdo para internet, fazer vídeo para Instagram, TikTok, YouTube, enfim. Lembrando, eu passei o básico do básico aqui. Mas ó, o básico bem feito já faz muita coisa. Se você conseguir aplicar tudo isso que eu falei nesse vídeo, e lógico, continuar estudando, porque como criador de conteúdo você está sempre tendo que estar estudando, você já vai sair na frente de muita gente. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like e até a próxima.